Se numa cadeia orgânica você ainda fica em dúvida o que é ou o que são as ramificações, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos um jeito fácil de aprender química. Nesse vídeo hoje vamos falar sobre as ramificações das cadeias orgânicas. Mas antes de chegar na aula de hoje, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, seja um dos primeiros a saber as novidades do tutorial de química. Não deixa para o final, que eu sei que quando chega no final você esquece. Mas vamos lá. Antes de falar de ramificação, primeira coisa é falarmos sobre cadeia principal. Tá? Então aqui está a definição da cadeia principal e as regras complementares. Além de ser a maior sequência de átomos de carbono, ela também tem a maioria dos grupos funcionais, se existir, a maioria das insaturações e as menores ramificações possíveis. Se você tem dúvida ainda para definir uma cadeia principal, aqui nos cards ou na playlist desse vídeo irão aparecer, tem uma aula onde eu só falo de cadeia principal e a aplicação dessa regra. Maravilha? Bom, aí você definiu a cadeia principal. O que vai acontecer? Aí vem a ramificação. Então, quando você estabelece a cadeia principal, algumas sequências de carbono vão ficar fora dessa cadeia, vão ficar fora dessa estrutura. Então, nesse caso, você tem a ramificação. Vamos aos exemplos para você entender melhor. Olha só, pegando a nossa definição, a cadeia principal aqui, a cadeia principal é essa daqui, ó. Maior sequência de átomos de carbono, essa é a nossa cadeia principal, tá? O que ficou fora dessa estrutura que eu marquei são as ramificações. Então, ficou fora essa estrutura de carbono, isso é uma ramificação. Ficou fora esse carbono, é outra ramificação. Também aqui, nessa e essa daqui. Então, eu tenho a cadeia principal e 5 ramificações. 5 ramificações. Cada uma com um carbono cada. Ok? Então, eu tenho a cadeia principal aqui com 7 átomos de carbono e as 5 ramificações. Vamos a outro exemplo. Aqui nesse exemplo existe a dupla. Então, isso faz parte da cadeia principal, obrigatoriamente. E aí, eu vou fazer uma sequência que me dá as menores ramificações possíveis. Se você fizer a sequência descendente, você vai ver que tem o mesmo número de átomos de carbono, mas pela terceira regra complementar, ó, eu preciso das menores ramificações possíveis. E dessa maneira, eu passo a ter 3 ramificações com um átomo de carbono cada. E, atenção, isso tudo é uma única ramificação, tá? Então, veja, eu tenho 3 ramificações com um carbono cada. Eu tenho que especificar isso porque na hora de fazer a nomenclatura, as regras de nomenclatura, tem aluno que acha que é a mesma coisa, tá? E aqui, veja, é uma única sequência, tá? Então, eu tenho uma ramificação. Já me acompanha, você sabe que eu tenho essa dificuldade, né, de escrever falando, né? Essa ramificação com 3 carbonos. Então, são ramificações diferentes. E na hora de dar a nomenclatura, na hora de dar o nome das ramificações, nós temos um vídeo só para isso, você vai notar que essas ramificações vão ter o prefixo met e essa ramificação vai ter o prefixo prop, indica os 3 carbonos. Maravilha, beleza?
Tá entendido então o que é ramificação? Não vai errar mais, jura pra mim, tá? Escreve aí no comentário. Juro que não vou errar mais, tá? E eu tenho certeza que isso vai acontecer, você não vai mais errar. É porque essa aula te ajudou bastante, não ajudou? Se te ajudou muito e você está aprendendo isso lá no colégio, lá na tua escola ou no teu cursinho, compartilha esse vídeo lá no grupo da sala. Ajude outros colegas, ajude outras pessoas também a aprender essa regrinha básica da nomenclatura orgânica. No mais, bons estudos!